Olá pessoal, estamos aqui com mais um podcast Atrás do Púlpito, o podcast da Igreja Presbiteriana em Mairink. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre evangelismo e os nossos ministérios aqui na igreja. Para isso a gente convidou hoje a nossa irmã Kátia. Tudo bem, Kátia? Olá, tudo bem? Uma honra estar aqui falando com vocês, falando para aqueles que nos ouvem. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Estamos também com o nosso irmão Eduardo. Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. E também o nosso pastor Renato. Boa noite, pastor. Boa noite, gente. Prazer mais uma vez estar aqui no podcast Atrás do Púlpito, literalmente. Vocês não estão vendo, mas a gente está atrás do púlpito. E é um prazer e uma alegria estar junto com os irmãos. Amém. Bom, gente, então vamos começar o nosso bate-papo. Pedir para os irmãos falarem um pouquinho aí como é que se deu o ministério, né? Falar um pouquinho do nome do ministério para quem não conhece e também para quem já acompanha aí. Bem legal a gente aprofundar o tema, né? Sim. Bom, lá no finalzinho de 2019, eu senti no coração, né? Já sempre gostei de pessoas. Quem me conhece sabe que eu gosto de gente, gosto de falar. Então eu senti no coração de não ficar somente no banco, né? Mas de servir também. Então eu conversei com o pastor sobre o desejo de fazer um trabalho de evangelismo e usar os meios no canal, na verdade, né? Ação social. E o pastor prontamente falou que também era um desejo do coração dele. Nós marcamos uma reunião com os jovens, isso lá no finalzinho, né, de 2019. E em 2020, depois dessa reunião, nós começamos a colocar em prática o ministério. Muito bom. Como é que é o nome do ministério? Ministério ID. E aí, foi quem que pensou? Eduardo quer falar um pouquinho? De onde é que veio a ideia? Eu acho que a ideia foi bem conversada com a gente, né, antes da gente começar e tudo mais. Eu acho que essa ideia de evangelismo e tudo mais vem na minha pessoa e na pessoa da minha mãe também, desde antes da gente adentrar a igreja, né? Eu acho que começou numa outra igreja, numa outra denominação que a gente estava. Só um pouquinho, para quem está ouvindo, a mãe dele é a Kátia, que acabou de falar, tá bom, gente? Então, a gente já participava de alguns projetos nessa outra denominação, e daí que veio a vontade, né, de continuar com isso, de fazer isso e tudo mais. E quando chegamos aqui, a gente viu essa necessidade, né? E essa necessidade de servir, de fazer esses projetos, de participar mais das ações sociais dentro da igreja. E foi a partir daí que veio essa ponte para a gente começar a fazer isso, esse despertar, né? Muito bom. Acho que seria importante até o pastor falar um pouquinho, né? Como que a gente pode enxergar esses trabalhos evangelísticos, né? A partir da ótica da igreja. Esse trabalho com o território, né, com os bairros. Então, a gente pode voltar um pouco no que Jesus fala ao final do livro de Mateus, né? Ele diz, aonde vem o nosso nome, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é uma ordem de Cristo aos seus discípulos, e é bem interessante porque no texto ele fala que todo poder me é dado nos céus e na terra, né? Ide, portanto. Então, o que o Senhor está dizendo? Vão, façam discípulos de todas as nações, e discípulos, e ensinem a guardar essas coisas que eu vos tenho dito. O que o Senhor está dizendo? Que no poder dele nós podemos avançar, fazer discípulos, e este é o nosso lema, o nosso ID, né? Toda igreja, ela deve ser por natureza missionária. E se ela é missionária, ela é também evangelística, ou evangelista, né? Hoje o pessoal está usando a palavra, ao invés de missionária, missional. Então toda igreja, ela nasceu através da missão e ela reproduz, ela dá continuidade. O que acontece é que com o passar do tempo, a gente vai se acomodando, as demandas internas vão surgindo e nós podemos incorrer no equívoco e no erro de negligenciar a tarefa evangelística missionária, né? Quando a irmã Kátia apresentou para mim o projeto, uma das coisas que eu falei a ela, né, e interessante porque ela dando aqui o cronograma, a gente se lembra que foi assim,
um pouquinho antes da pandemia, né? E logo depois vem a pandemia com todos os desafios, etc. Mas, ou seja, eu me lembro até que a gente combinava os carros para não ter tanta gente para sair, né? Mas quando ela falou comigo, eu disse, olha, o grande desafio que nós temos num trabalho regular é, de fato, a frequência e a regularidade. Por quê? Porque muitas igrejas fazem evangelismo como um programa, né? Um evento. Olha, esse é um evento missionário, mês de missões, nós estamos no mês de missões da IPB. É um evento, é algo que aí você consegue, né? Chamar o pessoal, porque é um evento, aí você desperta as pessoas. A questão é a regularidade, a frequência, a continuidade desse trabalho. Então, a partir desse entendimento, né, como ela falou, sempre é algo que esteve no meu coração. Eu tive formação missionária, e isso era algo que eu orava pela igreja, pensando, nós precisamos nos tornar mais missionários, precisamos nos tornar uma igreja evangelística, porque não implica apenas em ir falar, né? Implica na estrutura, na oração, nos recursos, em acolhimento dos que vão chegar, né? Enfim. Mas eu acho que basicamente, assim, ponto de partida foi isso, né? E é importantíssimo quando a gente tem esse apoio, né? Da liderança, da igreja. A igreja que tem essa identidade, né? Desse trabalho, né? E acho que isso também é importante a gente ressaltar, esses bastidores. E se a gente for pensar na prática, Kátia, quantos anos a igreja já está com esse trabalho? Olha, nós começamos oficialmente em janeiro de 2020. Tá, a gente já tem aí... Quase 3 anos e meio. 3 anos e meio. E se você puder falar, né, na prática, o que era feito, né, o dia a dia ali. Então, no começo, era tudo assim, novo para todos, né? Nós não sabíamos onde ir, nós não sabíamos como abordar exatamente, quem a gente encontraria, né, as situações. Então, quando nós iniciamos, a maioria era jovem, né? Que os jovens sempre estão muito dispostos, né? Interessante. E aí o pastor tinha feito até reunião com naquela época eram os jovens mesmo, né, pastor? Que estiveram aqui na reunião, só os jovens, evangelismo, né? Em sua maioria eram os jovens, isso que ia dar E aí nós tivemos a ideia em janeiro ali. Logo em seguida, nós já fizemos o primeiro trabalho, que foi, nós viemos para a igreja, preparamos os lanches e saímos. Certo. Né? E em alguns lugares que na nossa cabeça era onde nós encontraríamos aqueles que estavam precisando do alimento. Espiritual também, né? Não somente o alimento físico. E aí nós estivemos ali na praça, nós estivemos em alguns lugares ali próximo ao cemitério, aqui, né? Quem conhece Mairink. Então são os lugares que as pessoas costumam ficar. E foi interessante que o pastor comentou, seria tão bom se a gente pudesse trazer uma comidinha quentinha, um arroz, um feijão, estrogonofe. E eu sempre fico atenta, né? Nós ficamos, né, atenta a esses detalhes. Aí no próximo nós já preparamos uma refeição aqui, então nós nos encontramos na igreja, 1h30, 2 horas depois dessa saída, preparamos o alimento, oramos, e aí nós ainda não tínhamos data, nada, era assim, era uma vez, acho que começamos saindo uma vez por mês, logo em seguida, daí nós fomos fazer uma entrega para um senhor, bem conhecido nosso, e aí na hora de se despedir o pastor falou, Deus abençoe, até semana que vem. Eu falei, meu Deus, semana que vem? Como assim? Eu nem lembrava disso. Acho que eu profetizei. Vamos já determinar a partir daí uma regularidade nos trabalhos, né? E aí, depois disso, o trabalho foi fluindo, né? Sim, e é legal que isso acontece porque a gente vai observando o que vai se encaixando, né, com o evangelismo e o que não vai se encaixando, né. A gente começou esse trabalho com algumas maneiras, por exemplo, o alimento que a gente ofertava para as pessoas em situação vulnerável era um tipo de alimento, né, era o pãozinho e tudo mais, um cachorro quente. Sim. Aos poucos isso foi mudando, né, passou a ser um marmitex, uma coisa mais bem elaborada. No começo nós não sabíamos onde a gente encontrava essas pessoas. E com o tempo, a gente conhecendo, a gente nos familiarizando, né, com as pessoas que estão na rua, participando de tudo isso, a gente começou a entender mais o que fazer, o que dar, o que não dar, o que conversar, o que não conversar, onde encontrá-los, onde não ir e tudo mais. Isso foi bem bacana, né?
porque não é algo fixo, né? A gente vê as necessidades que está acontecendo no momento, nos meses, nos dias, e a gente vai se adequando a essas necessidades. E uma coisa que a gente falava no começo, não sei se vocês vão lembrar, é que assim, a gente ia aprender fazendo, né? Falou assim, olha, tem muita coisa, e já deixou bem claro isso, tem coisas que nós vamos mudar, tem coisas que nós vamos aprender como faz, né? Que eu acho que esse é também uma trava da maioria do pessoal, porque a gente diz assim, enquanto nós não soubermos como fazer com maestria, enquanto nós não tivermos dinheiro, enquanto nós não tivermos gente suficiente, a gente não vai. E a gente aprende com Deus que Deus quer a disposição, porque o recurso, o método, né, a forma, as ferramentas ele vai oferecer. Então, se a gente tiver disposição em fazer, e isso é um fato, como o Eduardo falou, a gente mudou muita coisa, foi aprimorando, revisando, né? É bom até a gente vai falar que tem reuniões regulares para revisar isso, se alguém tem alguma percepção, porque nós estamos, né, Ítalo, na rua. Então, assim, a gente precisa considerar que nós estamos num ambiente, em certo sentido, hostil, de pessoas que não estão habituadas com esse convívio, pessoas que podem estar de diversas formas alteradas, né? Seja por embriaguez, seja por droga, seja por qualquer situação de violência, enfim. Então é um desafio também que a gente tem que estar atento. Isso, de tempo em tempo, a gente tem que ser lembrado, né? Porque nós vamos nos acostumando. Muito embora o ambiente para nós pareça costumeiro pela regularidade, ele não deixa de ser um ambiente hostil. Que nós temos que estar atento, como a Escritura fala, né? Para a gente vigiar em todo o tempo. Perfeito, acho que é até importante, se o pastor puder até fazer um gancho nesse aspecto do que vem antes, né? Desse preparo até espiritual. Eu lembro que o pastor até orientava, olha, esteja em oração, né? Se possível faça um jejum, porque o que a gente vai encontrar lá pode ser, igual o pastor falou, esse ambiente hostil, e tem um aspecto espiritual que a gente... nós temos que ter isso em mente. Acho que é importante também a gente passar essa fala, né, sobre isso, até nessa responsabilidade de sair daqui não só entendendo que o ministério leva o pão físico, né, mas também o alimento espiritual. Então, nós sabemos que existe uma batalha, né, por trás desse trabalho. O nosso propósito maior é levar o alimento espiritual. O alimento físico, ele é só um canal, né? Então, nós precisamos nos preparar, precisamos orar, precisamos nos policiar. A vigilância é muito importante, né? Porque nós somos observados também. Então, o testemunho é muito importante. Nós temos aqui na nossa igreja oração toda quinta. Importante orarmos juntos, orarmos no nosso quarto sozinhos. Enfim, a oração ela é extremamente importante para esse trabalho. Nós orarmos antes de sair para o trabalho, porque nós... saímos daqui, entregamos o alimento, nós oramos por aquelas pessoas. Sim. Então uma série de coisas pode acontecer durante esse trabalho, né? Ninguém pode dar o que não tem, né? É um ditado, um dito popular, mas que se encaixa também. Então, o que a gente tem que entender é que nós estamos num ambiente em que a gente sai do nosso conforto e vai a uma batalha espiritual, né? Então, nós não vamos conseguir mudar o coração de ninguém. O que nós alcançamos é ofertar um alimento. Quem pode mudar a vida e corações é o Senhor. Então, da mesma forma que o Senhor Jesus enviou seus discípulos de 2 em 2, por exemplo, em um momento, e deu a eles essa autoridade, a gente tem que ter esse entendimento. E como o Ítalo falou, o que eu costumava dizer é: prepare o seu dia, passe o dia em oração, revise, confesse os seus pecados, pense nas pessoas, né, no coração de quem está ali, porque é um ser humano à imagem e semelhança de Deus, né? Uma das coisas que o pecado fez, né, degradou essa imagem e semelhança, e nós, e pode perceber, né, a gente vai nos acostumando, né? Se você levar uma criança e olhar aquilo, ela se choca, porque ela não está acostumada a ver. Mas nós vamos nos acostumando a ver pessoas dormindo no chão, já, por exemplo, em momentos de muito frio, a gente viu gente sem coberta. E nós nos acostumamos, mas não é para nos acostumarmos, é para sempre olharmos e vermos assim, olha, é uma imagem e semelhança de Deus, é um ser humano, pode ser qualquer familiar nosso, aquela pessoa que está ali tem pai, tem mãe, tem família, tem alguém que ama, que está chorando, né, que está sangrando o coração por ela. O trabalho é difícil? É difícil, mas quem pode fazer é o Senhor. Nós semeamos sementes, e ainda que a gente não obtenha o resultado espiritual que almejamos, nós ofertamos pão para um faminto, literalmente. E isso já é bíblico, né? Estive com fome e deste de comer. Quando? Quando você fez a um dos meus pequeninos. Então eu sei que algumas pessoas podem taxar isso
de uma forma equivocada, como um assistencialismo meramente, mas não é o que nós entendemos. Sim. Nós ofertamos, né? Se alguém bate a nossa porta com fome, nós não vamos dar de comer, não vamos ofertar um pão, um copo de água. Então é isso que a gente faz. Por exemplo, um adendo, né? Às vezes a gente tem que levar água porque tem gente com sede, fala, eu quero água, né? E já testemunhamos inúmeras vezes e de pessoas falarem, tem um muito conhecido nosso que ele fala, não, eu quero oração, né? Ele não está nem preocupado com o alimento que a gente vai ofertar, mas ele quer uma oração. E a Bíblia fala que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Se nesse trabalho todo conseguirmos alcançar uma pessoa para Cristo, foi válido todo o esforço que empreendemos. Outra coisa, nós semeamos sementes, quem dá o crescimento é Deus. Alguns de nós aqui na jornada, né, o Eduardo falou, veio de outra igreja e tal, eu mesmo. Então você acaba que um dia alguém te evangelizou. Eu tenho recordações de quando minha mãe trabalhava na casa de uma senhora lá no sul de Santa Catarina e que a gente ia para a casa dela de férias e eles oravam, falavam da palavra de Deus e eu nem imaginava que um dia me tornar cristão, né? Então são sementes que a gente tem que semear e quem vai dar o crescimento é o Senhor. Coríntios vai dizer, né? 1 Coríntios 3. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Amém. E o crescimento do próprio ministério já está também, né? Bem diferente do início. Acho que seria legal se o Du puder falar, né? Dessa trajetória, porque a gente apresentou aqui como é que foi esse início, né? Essa caminhada. E hoje a gente tem visto aí frutos desse trabalho, né, Du? Sim. É muito legal, principalmente a gente que está no evangelismo, a gente nunca perder a esperança nas pessoas, né? Porque às vezes a gente sai e as pessoas, algumas pessoas não nos recebem, outras pessoas não estão no mesmo lugar que antes estavam e tudo mais, e muitas vezes a gente não vê esse crescimento com os nossos olhos, né? E a gente percebe que a gente não tem que ver esse crescimento com os nossos próprios olhos, né? Mas a gente percebe que a gente tem que ver as boas novas e a esperança que a gente está levando para essas pessoas. Eu acho que levar o evangelho para essas pessoas é muito importante para que elas possam se arrepender e se lembrar de Cristo, né? Essa mudança, esse crescimento no evangelismo é algo muito legal porque é algo construtivo. Como eu tinha falado naquela hora, não é algo fixo, né? A gente vê o que está rolando, o que está acontecendo e a gente vai pensando, nós fazemos as nossas reuniões e tudo mais, e a gente pensa em uma coisa legal, uma coisa que seja viável para todos e que assim a gente possa alcançar mais vidas. Como foi dito, né, no começo a gente tinha muitos jovens e tudo mais, e quando a gente abriu isso para a igreja, foi aparecendo pessoas que queriam, né, realizar evangelismo, que queria sair para a rua, que tem esse interesse, né? Então, assim, nós sempre vemos qual é a necessidade do momento, né? Por exemplo, a gente já teve vezes da gente sair de carro procurando as pessoas, a gente já teve vezes de colocar um ponto fixo na praça e ficar evangelizando as pessoas, né? Aí é uma parte mais do evangelismo do que uma ação social, né? E isso a gente vê com a necessidade do momento, né? Nesses 3 anos a gente já mudou algumas formas, né, de trabalhar, já mudou algumas maneiras da gente trabalhar, algumas metodologias, e a gente vê o que está precisando no momento, né, de demanda. Nossa produção de apoio aqui mandou uma citação de C.S. Lewis, que ele fala no seu livro Cristianismo Puro e Simples, que é bem famoso, que todas as pessoas são eternas, né, seja para redenção ou para condenação. Quando você vê, como eu estava falando, o ser humano é mais semelhante de Deus, ele é eterno. Com Jesus, né, ele para redenção ou para ser condenado. E pensando no nosso ministério, Ítalo, assim, uma coisa que alguém pode estar ouvindo agora e pensando, né, o Eduardo deu o gancho aí, que a gente precisa orar e disposição, etc. O que nós precisamos no nosso ministério, né? Quero até a colaboração de vocês também. Mas hoje, se a gente for pensar no nosso ministério, nós precisamos na minha opinião, de pelo menos 3 coisas importantes. Primeira é a intercessão, a oração sobretudo. De toda a igreja, do povo, né? É Jesus quem faz e o povo tem que orar, a gente tem que orar. É o Senhor quem direciona a gente para a pessoa certa, é o Senhor quem abre os corações, né? Então acho que a oração é uma base assim, fundamental. A gente tem batido nessa tecla repetidas vezes, precisa orar, tem que estar na reunião de oração nas quintas-feiras, quem é do ministério tem que dedicar tempo em oração e tal. Segunda coisa, nós precisamos de recursos, de sustento, né? Porque as demandas variam. Por exemplo, na regularidade é uma refeição, ok. Mas às vezes existe no inverno que a gente vai dispor de cobertores. Às vezes
nessa jornada, aparece uma pessoa vulnerável que precisa de um móvel específico, de alguma coisa que a gente levanta, como já aconteceu, né? Um berço de bebê, etc. Então, os recursos, eles nos proporcionam isso. Afinal de contas, a gente faz em média hoje quantas refeições às sextas-feiras? Em torno de 30 refeições. 30 refeições. Então, tem um custo para isso, né? A igreja apoia, a gente tem aqui, mas tem um custo, então a gente precisa desse sustento. E terceiro, a gente precisa de mãos disponíveis, de disposição, de pés formosos, como diz a Bíblia, né? De pessoas que possam ir. Como o Senhor Jesus ensinou, ele falou, olha, orem ao Senhor da Seara que envie trabalhadores. Então, oração, recurso, sustento, né? E disposição, que acho que a gente tem a maior necessidade, né? Prática da disposição de pessoas que possam ir, que se disponham, que vão fazer aquela regularidade. Já tivemos escalas aqui em dias muito frios, em dias chuvosos, né? Sim. Lembro assim do pessoal com capa de chuva, tomando chuva e indo fazer. Então é isso que a gente hoje basicamente precisa, da oração da igreja, né? Da oferta do povo que possa ajudar, que fique bem claro, né? Especificamente para esse trabalho. E a gente não precisa de muito, né? Não. Com pouco Deus multiplica, a gente faz. É o simples, né? Inclusive, para quem está nos escutando que possa nos escutar de outra igreja, nós sugerimos aqui localmente uma oferta de R$10, né? Que já nos dá ajuda. E pessoas que possam se engajar, que desejem ir. E é uma experiência, assim, importante na jornada, na sua igreja local, né? Nós aqui, essa ida. Então, nós sempre temos como desafio a falta de mão de obra, porque muitas são as atividades, né, de todos. É uma sexta-feira, é durante a semana, então nós temos essa dificuldade, porque às vezes sempre numa sexta-feira acontece alguma coisa, aí um irmão ou outro não consegue vir, mas se nós tivermos pessoas que também nos ajudem só a preparar o alimento, já ajuda muito, né? Porque sempre precisa vir antes, como muitos têm compromisso com o horário no trabalho. Então, se aqueles irmãos que conseguem vir antes, né, já nos ajuda. Então, isso é um desafio, né? Sair é um desafio porque nem todos conseguem ali abordar, né, muitos têm dificuldade. É um trabalho invisível, né? Assim como aqueles que estão ali na rua. Se você perguntar para qualquer pessoa, tem morador de rua em Mairinque? Qualquer pessoa que não conhece esse trabalho, ou que não sai muito à noite, né, ou que não anda a pé, não acredita que tenha a quantidade de moradores de rua que tem em Mairinque. Então, nós contamos, assim, por cima, mais de 20. Né? Nem todas as cestas a gente encontra eles, mas eles estão lá. Então, é um trabalho invisível. Muitos não querem fazer porque não aparece mesmo, né? Não estou falando da nossa igreja, estou falando como um todo, né? Esse trabalho, ele é um trabalho, como o pastor fala, às vezes a gente encontra uma situação, né, hostil, nós já vivenciamos isso, né? Mas ao mesmo tempo, irmãos, é um trabalho, assim, gratificante. Eu tenho certeza que todos voltam para casa com aquela sensação de que bom que eu fui. Porque você pôde matar a fome de alguém, você pôde compartilhar um pouquinho daquilo que você tem. Nós tivemos uma experiência com uma outra pessoa muito conhecida nossa também, que sempre é aquele que o pastor falou que pede oração também, não sei se a gente está falando da mesma pessoa, mas ele sempre pede. E aí ele falou, ele estava deitado naqueles dias, acho que foi em 2022, que teve até, caiu neve no sul, né? Ele estava deitado no relento e nós tiramos ele do relento, colocamos debaixo de uma cobertura, cobrimos ele estava com um cobertor, com um travesseiro ali todo molhado. A gente imaginou que se ele passasse a noite daquele jeito, ele morreria de hipotermia, né? E voltar para casa sabendo que nós conseguimos acolher alguém e talvez até tirar ali de uma situação que pudesse terminar com até a morte dele, é muito gratificante. E assim, o evangelho, ele é lindo. Nós que fomos resgatados, eu não nasci em berço evangélico. Quando você conhece a palavra de Deus, quando você sabe que você tem
a esperança, né? Quando você conhece as boas novas, nada que eu fizer é capaz de retribuir aquilo que o Senhor fez por nós, mas o que eu posso fazer, eu preciso fazer, eu devo fazer, né? E o ID, ele é para todos mesmo. Lógico que nem todos têm aquele dom de abordagem, mas o ID na sua casa, o ID através de contribuir com oferta, o ID através de você falando para os seus amigos. Tem muitos cristãos que trabalham e as pessoas que trabalham com esses irmãos, eles nem sabem que aquela pessoa é cristã. E a gente precisa falar, abrir as nossas bocas, né, para falar de um Senhor que morreu, ressuscitou e vive, e veio para pagar a preço de sangue os nossos pecados. Está tudo pago. E nós, muitas vezes, não fazemos nada. Somos mortos em obras. Então, não é para nossa salvação, porque isso já foi feito. Mas é uma forma de nós fazermos algo por tanto que o Senhor fez por nós e faz, né? Amém. É um trabalho muito lindo mesmo. A gente sente a sua emoção aí. E quem acompanha aqui da igreja sabe todo o esforço e sabe também todo o amor no ministério, né? Eu lembro que a Kátia sempre falava que o ID era no dia a dia. É no seu trabalho, é na sua família. Porque senão a gente acaba caindo no erro, né? De achar que é só no dia de entregar a marmita, né? Que na época era sextas-feiras. E é interessante a gente sempre ter isso na memória, né? A todo momento a gente tem que pregar sobre a Cristo. E realmente levar essas boas novas, né? E acho que seria até legal falar sobre esse trabalho na nossa cidade, porque eu acho que tem um glamour por trás quando a gente olha para o evangelismo, né? Quando a gente olha para grandes igrejas, para grandes nomes aí que representam esses trabalhos missionários no Brasil, no mundo. A gente sempre fala aqui da nossa igreja local. Ela tem uma função aqui, até social, né? Sim. Uma importância. E eu acho que isso vem de encontro com o que a Kátia falou, né? É um trabalho invisível. E ele o é também por conta disso. A gente está atingindo o morador de rua que está aqui em uma cidade pequena e em que ninguém está vendo eles. Se algum de vocês puder falar sobre essa relação entre um trabalho missionário que muitas vezes é idealizado, né, muito bonito de se ver, e esse trabalho que na verdade é o que a gente deve fazer, que é encontrar o irmão que está do lado, muito mais próximo, na nossa cidade, mesmo que seja no teu bairro aí do lado, na nossa igreja aqui, que tem um número de membros menor, mas que está fazendo um trabalho relevante na comunidade, né? É muito importante a gente lembrar que, eu acho que o pastor deve ter comentado, que o trabalho de evangelismo, o trabalho que a gente faz aqui na igreja, não é um evento, né? Não é uma coisa esporádica que eu vou acordar e falar assim, não, hoje eu vou sair para evangelizar. E assim como você disse, Ítalo, de fazer o ID todos os dias, são nas pequenas coisas que a gente consegue pregar o evangelho e falar do amor de Jesus para as pessoas que necessitam desse amor, né? Eu acho que assim, se a gente calcular o tanto de igreja que tem na cidade, a gente fazer um paralelo de quantas pessoas, de quantas igrejas vão pra rua e fazem um trabalho missionário, fazem um trabalho evangelístico, as contas não fecham, né? Porque assim, se a gente for ver por bairro, quantas igrejas tem, são muitas. Mas quantas igrejas saem pra fora, saem das portas pra fora e vai pregar o evangelho e vai falar do amor de Cristo, são poucas, né? Agora, por exemplo, quando tem um show ou um show gospel muito grande, com um evento, todas as igrejas se reúnem, por quê? Porque são artistas famosos que vão vir e que vão fazer isso, né? Fazer esse show, né? Entre aspas, acontecer. Mas colocar a mão na massa e sair pra pregar o evangelho e tudo mais, são poucas, né? Então é algo muito complicado, até no meio cristão, digo assim, porque muitas pessoas, elas fazem um trabalho para aparecer, né? E o trabalho evangelístico é uma coisa que não é para aparecer, né? A gente não precisa mostrar para o mundo inteiro do que a gente está fazendo, né? A gente falar para as pessoas que a gente está fazendo muitas coisas é muito importante isso, para que a gente seja reconhecido e tudo mais pelo trabalho, mas não é uma coisa que a gente vai sair na rua e falar assim, hoje nós distribuímos tantas marmitas, nós ajudamos tantas pessoas e tudo mais. Então, como é um trabalho mais invisível, nem todas as pessoas estão para cumprir esse preço, né? De verdade, de coração e de bom grado, como a palavra fala.
mas mais para mostrar mesmo quem realmente é, né? Eu acho que é aquela questão, né? Você dá com uma mão sem a outra ver. Sim. E você falou uma coisa interessante, não é pra gente, né? Pra nós sermos vistos, né? Mas é pra que Cristo seja visto, né? Sim, e é muito legal que, assim, eu até lembrei de umas coisas. Quando a gente sai, as pessoas que a gente encontra e tudo mais na rua, eles nos encontram e acham a gente como família, né? A gente já é pertencente a esse território. Né? Então a gente falar disso, discutir sobre isso é uma coisa muito legal, porque eles sabem o nosso nome, sabe quem que é a escala de quem, sabe, essa escala amanhã é do Eduardo, na semana que vem é a escala da Kátia e tudo mais. Então eles nos tratam já como família, né? É uma coisa que assim... O artista, tem um que me chama de artista. O artista! E assim, trouxe o violão, não trouxe o violão, cadê aquela mulher de óculos e tudo mais. Então assim, a gente já fazendo parte dessa família, né, desse território, e mostrando como a gente é como igreja, não apenas da janela para dentro, da porta para dentro, a gente mostra o nosso trabalho, né? E isso que é o mais importante. Falando ainda um pouquinho sobre igrejas da cidade, assim, a gente já encontrou, né, algum trabalho de outras igrejas que a gente não identificou exatamente quem era, mas algumas pessoas já falaram, passou alguém aqui agora, uma outra senhora, né? Então a gente não sabe se existe um outro dia um trabalho. O que a gente pode dizer é que encorajar irmãos em Cristo que façam um pouco, né? Se todo mundo fizer um pouco, essa junção dá muito. Então que cada um faça um pouquinho para alcançar pessoas, né? Nós também temos nossas debilidades em vários aspectos como igreja, que precisamos crescer, melhorar, aprimorar, né? A gente não fazia isso há pouco tempo, no passado fora feito, mas depois, agora recentemente voltamos a fazer. Também é um desafio manter o ministério, né? Manter a chama acesa, o desafio, né, da regularidade de pessoas. Então, assim, a nossa palavra aos irmãos se juntem a nós, alcancem, né? Se tivesse, quem pudesse fazer outros dias da semana, daria, né, um alcance maior, né, cobriria, né, a demanda maior, e façam com que vocês tiverem com pouco, né, com pouco a gente pode fazer muito. Eu me lembro de um pastor que uma vez me encontrou na porta de uma igreja, e eu estava lá num culto, e ele olhou para mim e falou, olha, existe um jovem com 5 pães e 2 peixinhos. Então, do pouco Jesus faz muito, né? Se você se dispor, o Senhor pode fazer. Então esse é um encorajamento, existe uma demanda, uma necessidade, né? E fazer com regularidade e sobretudo, o grande tempero, o grande toque, a grande embalagem disso tudo isso está envolto em algo chamado de amor, que a Bíblia chama, né? Sem amor não vale nada. Sem amor nós nada seríamos, 1 Coríntios 13, e isso é o que a Escritura nos ensina, amor. A partir disso, outras coisas acontecerão. Sim, até aproveitando o gancho aí do pastor sobre o amor, né? Nós nos deparamos ali com situações tão difíceis, pessoas que fizeram as suas necessidades ali nas roupas, crianças andando descalças na praça. Então tem que ter muito amor para fazer. Porque se você não tiver amor, você vai ficar com nojo, você vai ficar com receio. E esse trabalho, ele é mesmo acolher, é olhar com os olhos de Cristo, né? E não subestimar nenhuma alma. Porque eu me lembro que muitas vezes já ouvi falar os próprios cristãos, né? Falando, não, esse aí não tem mais jeito, né? Cristão falar que não tem mais jeito. Mas é Deus, é o Espírito Santo que convence, né? Então nós cumprimos lá a nossa missão do ID, e o Espírito Santo que convence. O trabalho é dele, a obra é dele, tudo é dele, para a honra e glória dele. Amém. Até porque foi isso que aconteceu com a gente, né? Aquela ideia, não sei quem que escreveu, mas me veio à mente, de que somos mendigos, né? Mostrando para outros mendigos onde encontrar o pão. E atribui-se a Spurgeon essa frase aí, não sei se é exatamente, mas falam que Spurgeon que dizia isso, né? E perfeito, então acho que fica essa lição também da gente nunca esquecer que aquele que a gente está encontrando, né, no trabalho evangelístico, a única diferença entre nós é talvez esse encontro com Cristo, porque nós já estivemos naquele lugar, né?
E é o que o Du falou, sair das quatro paredes e olhar com amor, igual o pastor falou também. Pra gente caminhar mais um pouco, atualmente tem acontecido também um outro trabalho às terças-feiras, na feira, né? Sim. Se quiser falar um pouquinho. Esse é um trabalho com formato um pouquinho diferente, né? O evangelismo de sexta é um trabalho, digamos, não sei se seria a palavra certa, mas é um trabalho mais fácil, porque você sai com um alimento, que seria a solução daquele que vai receber, né? Ele está com fome, a gente está saindo com a comida. Na terça-feira a gente faz um trabalho de abordagem ali na feira. Foi uma ideia em uma reunião de alinhamento, que o pastor até comentou sobre essa reunião periódica que a gente faz para captar ideias, para pensar em tudo que a gente tem feito até agora, o que pode melhorar, enfim. E aí um irmão, ele falou sobre que ele entendia como necessidade que nós ampliássemos esse trabalho, porque ele já tinha tido experiências de pessoas que precisavam apenas de um abraço, de um acolhimento ali, né, com um filho em alguma situação, e encontrou isso com um cristão que apresentou Jesus, né? Então nós ampliamos esse trabalho, começou e hoje ele acontece na primeira terça-feira de cada mês. Nós nos reunimos aqui antes, montamos um kit com um bombom e uma bíblia e saímos ali para a feira. E o interessante é a quantidade de jovens, novamente, adolescentes, né? Uhum. Crianças participando disso, segurando um cartaz ali, desejo uma oração, aceito uma oração. Então, eu entendo isso como aqueles, né, os adolescentes, os jovens, crianças, observando o evangelismo sendo feito na igreja e despertando neles o desejo de fazer isso também, né? Então, que isso se multiplique no nosso meio, né? Que eles se sintam também desejosos em fazer esse trabalho. Enfim, tá começando ainda, mas a gente quer que tenha uma regularidade tão interessante quanto a de sexta-feira. Amém. E aí, meus irmãos, se vocês puderem, assim, compartilhar com a gente, né, média estimada que vocês trabalham aí de oferta de marmitex, de cobertores, vocês têm esses dados? Sim, desde quando a gente começou a fazer esse trabalho, que foi oficialmente 2020, né, nós já entregamos mais de 3.500 marmitas e mais de 300 cobertores, né, aproximadamente esses números, mas assim, também entra número de cesta básica, de roupas, né, de camiseta, blusa, e tudo isso daí entra também, que é uma parte também com o apoio da junta diaconal da nossa igreja. E aí vocês também têm trabalhos específicos, né? Natal, Dia das Crianças, como é que foi a experiência de vocês? Tem planos para esse ano também? Sim, a gente faz um serviço, um trabalho no Natal também, que a gente faz um levantamento, né, de panetones, de tudo que a gente faz na ceia do Natal, né, um panetone, uma comida, um alimento ali para as famílias, brinquedos, para as crianças e tudo mais. E a gente arrecada isso, a gente faz um levantamento aqui na nossa igreja, e a gente arrecada isso, monta kits, né, para a gente poder distribuir, e a gente distribui para as pessoas, para as famílias que estão na nossa cidade. Algumas vezes a gente foi de Kombi, é muito legal, porque as crianças elas vão correndo atrás da Kombi e tudo mais, já sabe que tá chegando uma coisa legal ali, um presente, né, uma comida, um panetone, um doce, e daí elas já saem correndo atrás da Kombi e falam, o que tem aí? E a gente sempre junta isso também para levar um pouquinho do amor de Cristo para elas também. Amém. Acho que vale lembrar, né, um trabalho que a gente deu apoio e que vai ser tema de um podcast próximo aí, que é o Vinde, né, que foi um projeto assim de trabalho sobretudo evangelístico que nós fizemos no bairro Dona Catarina, aliás, no bairro Moreiras, né, que está na direção do Dona Catarina, mas é bairro Moreiras. No lar dos nossos irmãos Marcelo e Carol, e que num próximo episódio a gente pode recebê-los aqui para falar junto. Foi um apoio total do evangelismo para alcançar um bairro em específico, né? Um trabalho com famílias,
E nós tivemos assim um dia muito legal, a gente vai deixar aí só um gostinho, né, pra gente poder conversar do que foi oferecido de trabalho social, de evangelismo. Então, se nós considerarmos numericamente também o que foi feito lá, a gente tem aí até mais números, né, desses que a gente tem feito, que isso, claro, que não é o principal, né, não é é só para um registro que é importante para nós, mas o importante, sobretudo, é levar aí a palavra de Jesus. Se você puder, Kátia, até deixar uma palavra aí para quem... Porque nós percebemos que esse desejo nasceu no seu coração e você foi lá e apresentou pro pastor, né? Teve essa coragem, né, de levar para frente. Então seria legal você compartilhar uma palavra aí para aquela pessoa que tá com esse desejo no coração e muitas vezes se vê ali perdido ou se acha incapaz, né? E sempre entendendo a nossa condição de que sozinho não somos nada, a gente não pode nada, mas acredito que grandes ideias nascem no coração, abençoado por Deus, logicamente, mas muitas vezes a gente não leva para frente. Sim. Então seria importante você também falar um pouquinho sobre isso. Sim. Então, quando eu conversei com o pastor e quando nós fomos fazer ali o primeiro trabalho oficial mesmo, eu até comentei com o pastor, não sei se ele vai se lembrar, eu falei, pastor, eu tô com muito medo de iniciar esse trabalho, lembra, pastor? E o pastor falou... Em detalhes assim, eu não lembro, não. Eu não lembro quais foram as palavras, mas ele não nem deu muita ênfase para isso, porque ele, como pastor, né, ele tem mais experiência, ele já sabia que a obra não era minha, né? Sim. Então, eu só me coloquei à disposição e Deus é quem usa, né? Amém. Então, que aqueles que têm desejo de participar, de ofertar um tempo, são 2 horas de um dia na semana, que nem é um dia na semana, é um dia a cada 15 dias, porque nossas escalas são assim, nós saímos todas as sextas, mas são 2 escalas, né? São 2 grupos. É um trabalho prazeroso quando você entende o Evangelho, vê tudo que o Senhor tem feito por nós, a misericórdia, a graça maravilhosa dele na nossa vida. É se colocar à disposição, né? Então eu coloco uma palavra, né, o encorajamento, porque imagina se todas as igrejas, ou pelo menos, sei lá, 10%, sem medo de errar, das igrejas da nossa cidade fizessem esse trabalho, todos os dias essas pessoas teriam um alimento, né? Olhar com os olhos de Cristo, sem olhar com julgamentos, o que aquela pessoa fez, o que ela deixou de fazer. E muitos que nos encontram, né? Já teve até uma situação que eu entrei no mercado e eu falei, olha, nós vamos passar aqui, a igreja passa aqui tal horário, umas 8 horas mais ou menos, então esperem aqui, ali no Jardim Cruzeiro. E ele falou, e a hora que nós chegamos, ele falou, tá vendo? A irmã falou que viria. Então, honrar a tua palavra, eu vou estar, né? O compromisso. Sim. Porque as pessoas vão esperar, né? E a palavra do Senhor fala em Romanos, né? Como eles saberão, né? Se não tem quem pregue. Então, muitos de nós não sabíamos também. E então é isso, é se colocar à disposição. Você que ama pessoas, que ama o Senhor, né? Então se coloque à disposição e o resto é com Cristo, é o Senhor que nos direciona. Maravilhoso. Vamos fazer o bate-bola aqui. Eduardo também, se puder falar aí enquanto jovem, né? O pessoal não tá vendo, como o pastor falou, mas o Eduardo é um jovem. Mais ou menos. Tá quase pros 30 já. Meu neném. Qual é a tua visão, né? Mediante essa faixa etária, como é que você acha que o evangelho, as estratégias chegam a esses jovens também? Se puder dar uma palavra de encorajamento para outros jovens que estão ouvindo e também querem ali começar algo, mesmo que seja no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, porque a ideia existe campo para todo mundo e do seu jeito aí leve a palavra, né? Eu acho que sempre no começo de tudo, como o pastor disse aqui no começo desse episódio, é a oração, né? Sem a oração a gente não consegue nada. E com a oração a gente consegue direcionamento de Cristo.
eu acho que a partir daí você tem uma direção e você consegue colocar todos os seus planos para que deem certo, né? E confiar no Senhor. A vontade de evangelizar, ela tem que ser intrínseca no coração de todo mundo que se diz cristão, né? Todo mundo que vem para a igreja, que é praticante e tudo mais, essa vontade ela tem que estar no coração de todas essas pessoas, né? E como a gente também já falou, tem várias formas da gente levar esse evangelho para as pessoas. Em pequenas coisas, sabe? Em pequenas coisas que a gente vai adentrando lugares, nosso trabalho, reuniões, conversas e vários outros ambientes que não sente o amor de Cristo, né? Então, aos pouquinhos a gente vai conseguindo, determinando meios, e Deus vai dando a direção para que a gente encontre formas de alcançar essas pessoas, né? No nosso trabalho, sempre com devocional, conversando, falando sobre o Evangelho. É óbvio que você não pode ser radical, né? E chegar nos lugares falando que é isso e pronto, né? Porque quando a gente vai para um lugar, a gente tem que conhecer o lugar que a gente está sendo inserido, conhecer o território, conhecer o lugar e conhecer as pessoas, né? Eu acho que é um pouquinho do que falta na nossa sociedade, é esse amor de dar ouvido às pessoas, né? De dar ouvido e, acima de tudo, amar as pessoas, né? Amar as pessoas que são diferentes da gente. A partir do momento que a gente ama as pessoas que são diferentes da gente, essas pessoas vão chegar na gente, também vão compartilhar os seus problemas, vão pedir orações, vão perguntar o que a gente acha de tal coisa, e é aí que entra o cristão, a oportunidade do cristão na história, né? Então eu acredito que assim, você que é jovem, eu acho que primeiro a oração é fundamental, a gente tem que ser revestido com a oração, revestido com a graça, né? Porque sem a graça nós não fazemos nada, não alcançamos nada. E a vontade. Eu acho que a vontade ela é fundamental. Então você que está no colégio, que está na faculdade, que está aí no ensino superior, no trabalho, onde quer que você esteja, não perca a esperança e também não seja corrompido pelo que o sistema, pelo que a sociedade mundana hoje prega, né? Que ela prega nos nossos ouvidos, para a gente parar de ter a fé e voltar os nossos ouvidos para o mundo. Então tenha vontade, tenha força, tenha esperança nas pessoas e bom ânimo. Com certeza o bom ânimo faz toda a diferença, né? E isso é muito importante, porque o evangelho a gente alcança pessoas, né? Isso é uma coisa muito importante. E quando a gente falou das crianças no evangelismo de terça-feira, é uma coisa que eu achei fundamental, né? Eu ter esse pensamento, porque qual é a imagem que a gente passa para as crianças dentro da igreja? A gente passa para as crianças que o evangelismo é fundamental. A gente passa para essas crianças que evangelizar as pessoas é muito bom, para que daqui 100 anos, ou se Jesus Cristo não voltar, daqui 100 anos, 200, a gente continue com a igreja em pé e firme, pregando o evangelho de Deus. Então é uma coisa muito importante a gente pensar isso, mas o fundamental é a oração, se revestir com a graça, tá sempre firme na fé, né? Fazer jejum, fazer oração e tá firme com vontade, né? Nas pequenas coisas, nas pequenas falas que a gente fala no nosso dia a dia. Acho que nesse ponto até é importante, se o pastor puder dar esse tipo de orientação, a importância da igreja, da sua igreja aí, meu irmão, de quem está ouvindo, da nossa igreja aqui, para a gente não perder a referência de uma boa teologia, do que é esse evangelho, do verdadeiro evangelho, porque às vezes também a boa vontade ou o desejo, ele pode fazer a pessoa partir de um lugar que não vai ser producente aí para um bom testemunho do que Cristo fez por nós, de quem Ele é. Então, a gente estar embaixo desse guarda-chuva aí, chamado igreja, a gente ter um bom apoio pastoral, para que essa caminhada ela seja mais segura possível. E temos visto, né, hoje em dia, é só dar um Google aí, muitas pessoas pregando, né, às vezes um evangelho um pouco deturpado, uma palavra ali que não tem muito a ver com o que Cristo falou. E se o pastor, aqui na presença do pastor, puder também compartilhar uma palavra pastoral, eu acho que é importante, né, para que também chegue aí na sua vida e você tenha essa compreensão
de que é importante estar andando lado a lado ali com a tua igreja, com a palavra. É bem importante isso. A gente falou no começo que a obra evangelística, missionária, ela é fruto da igreja. O Espírito Santo desce, né, sobre aqueles que estão reunidos, e eles, cheios do Espírito Santo, saem a evangelizar, fazendo a obra da igreja. Então, o evangelismo não é independente, não é alheio, né? Ele é um braço da igreja de Jesus. Sobre a teologia, é muito importante, porque se nós não tivermos o genuíno evangelho, aplicarmos a palavra como a Escritura manda, nós estaremos fazendo qualquer outra coisa menos evangelismo. O evangelismo pressupõe um anúncio do evangelho de Jesus, né? Por exemplo, há um episódio interessante, que é conhecido como Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, que ali há uma tensão entre a maneira de se evangelizar, qual a teologia que se usava. Havia, dentre algumas divisões, mas sobretudo duas principais, um grupo que evangelizava pensando de que aqueles gentios que se convertiam deveriam aderir a um pouco do judaísmo, e aí então o evangelho de Jesus, e outros, como Paulo, por exemplo, que dizia, não, você, embora ele não está ali, né, necessariamente nesse momento, quem fala como líder é Tiago, eles diziam, não, você tem que crer em Cristo e a sua vida é transformada por Jesus. Então há uma tensão ali, uma tensão teológica. Qual é o evangelho que pregamos? Um evangelho baseado em obras, um evangelho que é uma mistura, ou um evangelho que é o evangelho da graça, da salvação. Então eles se reúnem num concílio de Jerusalém, Atos 15, resolvem, como se, entre aspas, né, isso aqui é uma fala minha, mas é como se, entre aspas, eles parassem a tarefa e dissessem, precisamos corrigir a teologia. O que nós pregamos para esse povo? Aí eles param, decidem, resolvem, cada qual põe lá a sua fala, o depoimento dos irmãos é valioso, o testemunho do que está acontecendo, então eles corrigem a teologia e aí voltam ao empreendimento da obra. Então é importante que a gente tenha uma direção do Senhor, um respaldo, por isso que a gente falou da importância da oração, mas também de ser, e aqui é um critério nosso, né? Quem atua no ministério tem que ser atuante na igreja, tem que amar a palavra de Deus, tem que estar na vida do povo, na vida da igreja, porque a partir disso nós vamos ter conteúdo para proclamar o evangelho, né? Porque senão a gente começa a entortar as coisas, né? O Brasil, sobretudo, já sofre com um evangelismo diferente da Escritura, né? Uma abordagem distinta, a gente teve muito isso, assim, muito superficial. O que nós encontramos como oferta acho que a palavra nem correta nem é oferta. O que nós encontramos como anúncio do evangelho a partir podemos começar em João Batista, que é o precursor, Jesus e os apóstolos. Vocês conseguem pensar junto comigo? Por exemplo, João, qual era a pregação dele? Que parece assim, sisuda, né, confrontativa. Se arrependam, raça de víboras, não é isso que ele fala? Sim. Aí Jesus Cristo diz o quê? Se arrependam, porque é chegado a vós o reino dos céus. Qual o primeiro sermão de Pedro em Atos 2? Essa palavra, essa pregação é para arrependimento. Porque o texto diz assim, compungiu-lhes o coração e se perguntaram, que faremos, pois, irmãos? Aí Pedro diz assim, se arrependam e cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados. Tem até um cortezinho do pastor Hernandes que viralizou num podcast que está quase que de popularidade perto do nosso, que é a Inteligência Limitada, e o corte dele era esse, né? Quais são as últimas palavras? Se arrependa, né? Sim. Então, essa é a pregação do Evangelho. É claro que existe a abordagem, a forma como você fala, né? Mas não é assim, Jesus te ama somente, né? Não é um convite a venha ficar confortável, é se arrependa dos seus pecados, porque para nós, nosso diagnóstico bíblico, a raiz de todo problema, seja a pessoa nos vícios, seja a pessoa desequilibrada familiarmente, seja a pessoa distante de tudo, é o pecado. É o pecado, como preguei domingo aqui, o pecado que estraga as relações, é o pecado que afasta, é o pecado que derruba, que destrói. Então, quem que resolve o pecado? Jesus Cristo. E como que eu posso me livrar dos meus pecados? Se arrependendo e crendo em Jesus. Então, essa é a oferta do Evangelho. Por isso que é importante, acho que foi um ponto bem interessante, que a igreja precisa de uma teologia saudável para ter um evangelismo saudável. Né? Existe muita gente com boa intenção, com disposição, com energia e que até são assim proativos, desbravadores, mas se não cuidarmos com aquilo que estamos levando, pode haver frustração. Sim. Quer ver um ponto interessante que vocês falaram há pouco ali, né?
Por exemplo, um cristão ele tem que estar preparado na tarefa evangelística para hostilidade. É isso que a Bíblia fala. Jesus vai dizer, vocês vão como ovelhas no meio de lobos, eu vos envio. É interessante isso, né? Porque eu já passei por experiências, quando era novo convertido, isso já tem aí alguns bons 20 e poucos anos, o pessoal ficava assim chateado. Me lembro de um irmão, especialmente, que era muito querido. Nós saímos assim do nada, não tinha programação, nada. Reunimos um grupo e fomos para uma outra cidade evangelizar num lugar carente. E lá a gente encontrou uma dificuldade, uma pessoa enferma, e aí tinha um menino lá que ficou caçoando da gente, se vocês são de Deus, ora para ele ficar curado. E nós oramos e resultado, ele não foi curado. E aí esse rapaz caçoou, ficou falando que não existia mais milagre nos nossos dias, etc, etc. Esse irmão, que já tinha assim certa idade, saiu muito triste. Nós vimos por um lado da estrada, ele ia pelo outro, de tão chateado que ele estava. E o que demonstra? Uma falta de preparo e maturidade. Por quê? Porque ser bem recebido deve ser a surpresa. Sim. Porque, via de regra, o evangelho é hostilidade para o homem sem Deus, né? Eu não estou dizendo que nós somos masoquistas, que nós vamos procurar o sofrimento. Não é isso. Mas nós temos que estar preparados para que as pessoas rejeitem o evangelho. Quem abrir o coração, aí sim é uma surpresa. Era isso que o povo de Deus estava preparado, que os apóstolos estavam preparados. É claro que eu falo assim na igreja às vezes, vocês sabem disso. Veja, a gente precisa ter esse entendimento, explicar para as pessoas essa questão. Mas a cultura brasileira é receptiva. É receptiva até a página 2. Se você for conversar com a pessoa sobre quem Deus é, pode perceber que vai ter um distanciamento, não é verdade? Sim. Você vai falar para a pessoa assim, Deus te ama, amém, Deus abençoe, a todos nós. Agora comece a explicar o evangelho. Jesus morreu pelos seus pecados, você precisa se arrepender. Veja só, quando alguém fala para nós de arrependimento, constrange, não é verdade? Você tem que se arrepender, irmãos. Fala assim, eu sou pior que você também não tem? A gente tinha uma brincadeira no seminário que a gente falava um pro outro assim, ô pecador miserável. Geralmente a resposta do outro era assim, você também não é? Claro que eu sou, mas veja como é a nossa defesa, a gente não gosta de ser confrontado, e o evangelho é um confronto. A Kátia falou disso aqui, o Eduardo, a nossa vida antes, o que Jesus fez conosco. Então, o anúncio do evangelho tem que ser embasado no próprio evangelho, e ele é sobretudo um confronto, então a gente vai receber hostilidade. Por isso o preparo, o cuidado, a percepção, o preparar o coração, a gente sair evangelizar. Quando eu era novo convertido, como disse, muitas vezes as pessoas batiam a janela na nossa cara, não recebia, porque eu era no interior e o povo, sobretudo assim, católico romano, não aceitava nenhum tipo de fala, não eram abertos a isso. E a gente estava pronto a isso, né? Eu sei de estudos de seitas que muitas vezes estão perto da gente, que eles são preparados, já prontos, e inclusive é como se eles ganhassem um pontinho, sabe? Tipo assim, alguém xingou você, parabéns, hoje você foi privilegiado. Em certo sentido, o cristianismo fala isso. Jesus disse, bem-aventurados sois vós quando vocês forem injuriados e perseguidos por causa do meu nome. Então, alguém que vai para essa tarefa tem que entender, se nós recebemos hostilidade, louvado seja Deus, não é comigo o problema. Lembra que o senhor falou? Chegou numa cidade, não ouviu? Sacode a poeirinha da sua roupa, dos seus pés, vai adiante, a tarefa continua. Se recebeu, glória a Deus. Então é isso que a gente tem que estar pronto também. Eu acho que nós hoje vivemos uma cultura, né, que tem dificuldade com o ataque, a hostilidade quanto ao evangelho. A gente tem que estar pronto para isso. Evangelizar é sair do comodismo das quatro paredes. Sim. Se eu falar num culto assim, Jesus é bom, todo mundo vai dizer aleluia, amém. E até quem não acredita está aqui no meio, então ele vai no coro, não é verdade? Agora, quando você sai ali para fora e começa a anunciar esse evangelho, é onde você vai encontrar esse possível confronto, essa hostilidade, que não é sempre, é claro, né? Mas vai acontecer. Então, estar pronto a isso é o que o evangelho nos ensina. Você vai receber essa hostilidade, vai como ovelha no meio de lobos. O Senhor falou, o Espírito Santo vai falar por vocês quando vocês não tiverem o que dizer, forem perseguidos, etc, etc. Então, bem lembrado, teologia é importante, ela é a base, né? Quando a gente fala teologia aqui, gente, está falando de um curso, está falando de base bíblica que nos oferece, né, que pavimenta o nosso caminho para anunciar o Evangelho. Uma questão que eu lembrei agora, em um dos evangelismos, né? Nem todos que vão ouvir conhecem a minha filha, ela tem 9 anos. E aí vinha uma família e um grupo ia de encontro, né? E essa família, uma das pessoas falou assim, e lá vem os crentes. Aí a minha filha falou, mamãe, ele não gostou de Jesus, né? Aí eu falei, filha, ele ainda não conhece. Eu também não conhecia e eu também não gostava de quem falava de Jesus. Então,
é isso, a gente vai encontrar com isso. Isso não pode ser o motivo de desistirmos do Evangelho de Cristo, né? Por isso que é importante falarmos para os nossos filhos, né? Porque muitas vezes a gente tem tanta preocupação com o futuro dos filhos, do sucesso profissional, do sucesso no casamento, mas não tem preocupação com o futuro deles, no que eles vão saber de Cristo, se eles seguirão os caminhos do Senhor, né? Então, é importante sempre a gente falar com muita clareza isso para eles. Porque como criança eles vão enfrentar isso na escola, né? Hoje eu estava com um irmão aqui da igreja, nós tivemos uma reunião lá em São Roque e a gente foi pegar o filho dele. E o filho dele estava reclamando de uma conduta do coleguinha. E aí ele aplicou, né, um princípio cristão, mas você não pode querer o mal dele. Então veja, é o discipulado aí, porque você vai enfrentar essa dificuldade em qualquer ambiente. Então as crianças também precisam ser discipuladas quanto a isso, porque nos ambientes quaisquer que elas viverem, haverá isso. Haverá gente que não conhece Jesus, né? E assim, o pecado está nelas também. Às vezes eu falo isso com meu filho, falo, olha, mas você é cristão, você conhece Jesus, qual é a conduta? Como é que você deveria ter feito isso? Porque é um princípio mesmo, de fato, de verdade, não só na prática do evangelismo. Seja no trabalho, seja no trânsito, né? Pensa num desafio, né? Exatamente. No trânsito, qualquer lugar. Eu sou cristão, então eu preciso imitar o modo de Jesus de viver. Esse é o grande desafio. E aí nós podemos até abrir aqui mais uma ramificação da nossa conversa. Eu sei que a gente já está indo para o final, que é o evangelismo através do relacionamento, né? Vocês podem falar um pouco disso também, porque quando eu fiz curso de missões, uma das coisas que se enfatizava é assim, a forma mais eficaz de evangelismo é relacionamento. Porque quando eu me relaciono com você, eu estabeleço uma confiança. Quando eu convido alguém estranho na rua e falo assim, ó, vem à minha igreja, ouvir o evangelho, num culto, a palavra e tal, eu nem te conheço. Ela não vai dizer isso com palavras, mas ela vai pensar. Mas se eu tenho um relacionamento com um amigo meu, uma relação de confiança, que ele viu minha conduta, que nós trocamos experiências, que a gente pôde assistir um ao outro em momentos difíceis, eu quebrei um paradigma. Sim. Eu abri uma porta. Então a pessoa sabe, olha, eu vou estar lá, eu vou estar confortável porque a Kátia vai estar lá, o Ítalo vai estar lá, o Eduardo vai estar lá. Eu estou confortável porque eu vi que ela me abordou com amor em certo momento. Então, a gente está falando de evangelismo como um todo, o relacionamento é uma grande prática, é o que a gente falou. Lembra um livro que você leu do Mark Dever? Sim. Né, do evangelismo? E a gente hoje, o Eduardo falou, quando eu encontro as pessoas, eles sabem meu nome, eu tenho acesso. Já tivemos gente, né, desse evangelismo que é bom, a gente não falou aqui ainda, mas que vieram aos cultos, até com certa regularidade. O Mark Dever fala isso no seu livro, logo como introdução, que ele intencionalmente frequentava o mesmo restaurante para comer. Sim. Né, o mesmo lanchonete, né? Por quê? Porque a partir disso ele conhecia a pessoa que estava fazendo o lanche, o cara do caixa. Então ele sabia, sua mãe melhorou? A sua avó já fez aquela viagem? O seu pai, o seu sobrinho conseguiu passar no teste? Ou seja, ele estabelecia um relacionamento, a partir desse relacionamento ele intencionalmente evangelizava. Então é diferente, né? Veja, uma cabeça evangelística como é? Os caminhos que eu faço podem me abrir portas para que eu seja um evangelista. É um trabalho intencional de pensar o meu relacionamento, né? Tem um pregador até, um escritor da igreja que fala um negócio muito forte, né? Todo cristão, ele é ou um missionário aos seus vizinhos ou um impostor. Olha que pancada. Não? Verdade. Forte. Ele porque, olha só, é onde você mais está, a sua casa. Ou você é intencionalmente um missionário, onde você está, ou você é um impostor. Né? Eu confesso que eu já me confrontei com essa frase também. Não só na sua rua, né, pastor? Acho que no trabalho também serve essa questão que você falou, né? Porque nós não estamos falando aqui, gente, de você toda hora ficar proferindo textos bíblicos. Sim. Mas com a sua conduta, você, né? Eu até quero fazer isso, eu não queria querer fazer isso numa próxima oportunidade, mas eu vi uma dinâmica numa pregação de um pastor lá muito interessante, que ele, na dinâmica dele, ele fazia as pessoas provarem sal, né? Uma pessoa, sobretudo. E aí ela provava sal e sal. Toda vez que vinha falar com ele, ele oferecia sal. E aí ele disse, o que eu gerei nela? Sede, não é? Aí todo mundo da igreja, sede. Daí ele falou, agora eu saio de cena e eu apresento a água da vida. Legal. As pessoas precisam se aproximar de nós e sentir sede. Não nossa,
Porque a gente não tem para saciar ninguém, Sim. mas da verdadeira água da vida. E essa é uma forma de evangelismo que a gente pode colocar em prática, né? Como que, eu acho que isso serve para todo mundo. Se a pessoa estiver ouvindo a gente falar assim, mas eu não tenho, como a Kátia falou, dom, a vocação, ou o chamado, ou qualquer que seja a sua percepção. Eu não tenho essa ideia, essa capacidade de ir lá, de tocar em pessoas, de estar, eu não tenho. Mas você intencionalmente na sua vida não tem como escapar. Você é chamado a ser missionário onde você estiver. Sempre tem alguém. E com a sua conduta, tocar pessoas, né? Com o seu jeito de ser, se parecer com Jesus. Esse é um grande desafio que nós temos, mas é bíblico, da forma que vivo, ela ser uma forma evangelística, né? Das pessoas procurarem de alguma forma saber em quem cremos, né? Pedro vai dizer, estejam preparados para todo aquele que vos perguntar a razão da vossa esperança. Se a pessoa perguntar, por que você é feliz, Eduardo? Por que você é assim de bem? Olha que bonito sua família, sua casa, seu lar. Por quê? Você tem que ter uma resposta. Um argumento, Um né? argumento. Isso daí, pastor, que você falou também é bem legal, que assim, a relação e a confiança que você vai tendo com as pessoas aproxima realmente, né? Eu, em alguns lugares que eu trabalhei, assim, deu em poucas conversas conversar com algumas pessoas, passavam-se tempos e tempos, e depois de um tempo a pessoa ia lá pedir oração pra mim, porque eu sabia que eu era cristão, e perguntava o meu posicionamento acerca de tal coisa, né? E isso é muito importante, porque enxerga Cristo em você, né? Eu acho que é a partir dessas pequenas coisas, desses pequenos atos, que o evangelho vai crescendo, né? Que as pessoas vão realmente entender o evangelho e se arrepender. Sim, ser exemplo, né? As pessoas olham pra você e falam, não, tem algo diferente ali. Pedir conselho, né? Oração, igual o Aldo falou. É muito importante. Você sempre tem alguém para evangelizar. Sim. Sempre tem. E essa missão é a missão da igreja. É da igreja, para toda a igreja. Nós precisamos olhar melhor para isso. E eu acho que também aquilo que você está oferecendo também te abençoa, né? Você é uma via ali de mão dupla, Sim. né? Quando você volta de um trabalho desse, eu acredito, né? Que você volta mais cheio do Espírito Santo, né? Muito. Tem um provérbio que não é bíblico, tá, gente? Mas é um provérbio, se eu não me engano, sei lá, chinês. Ele falava assim, sempre fica um pouco de perfume nas mãos de quem oferece flores. Então, ou seja, se nós estamos levando o evangelho, a gente está enchendo o coração de alegria, de graça, né? Pelo que a gente está fazendo, né? Aliás, quem ficou interessado, curioso com o que o pastor falou, a gente abre as portas aqui, ó, tem o culto, né, todo Sim. domingo aí. Opa, E bem-vindos! O pastor deu spoiler aí, mas também já é para aguçar aí a curiosidade. E vocês puderam perceber aqui a riqueza da gente poder, de nós, né, que estarmos unidos para falar do evangelho por meio do podcast. Bem, Então já estou fazendo um merchan aqui Muito do nosso bom. podcast. Que aula, meus amigos. Muito bom. E pra gente caminhar para os finalmente, uma palavra final, algo deixar aí aberto para vocês, fazer igual o pastor falou lá do inteligência. Palavras finais. Agradecer, né, pela oportunidade de estarmos aqui, falar um pouquinho daquilo que a gente faz, um pouquinho da nossa igreja, um pouquinho do que a nossa igreja tem feito, contribuído, né? Agradecer porque o Senhor permitiu que estivéssemos aqui mais uma vez. E é isso, gente. Deus abençoe. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui participando desse podcast, agradecer a nossa igreja, né, que está pronta aí para pregar o evangelho, para falar do amor de Jesus através das diferentes formas, né? A gente está aqui nesse momento falando através de um podcast, que seja só mais uma forma de alcançar mais e mais vidas e das pessoas entenderem a importância do evangelismo aqui na nossa região. Obrigado. Eu também externo minha gratidão aqui à nossa comunidade de fé, gratidão por esse trabalho, gratidão ao Senhor pelo que Ele tem feito, orar para que continue mais e mais. A gente sabe que existe um adversário contra a igreja, mas o nosso Senhor é sobre tudo e todos. Então, como eu disse no meio do podcast, ore, contribua e venha conosco, disponha suas mãos e seus pés a caminharem, né, de encontro àqueles que o Senhor tem a chamar. Se você se sente fraco ou inapto para a tarefa,
São 4 fracos aqui, inaptos para a tarefa, que estão falando para você. É verdade. Né? E o Senhor Jesus chama, levanta e faz. Aliás, tem um quinto aqui que está nos bastidores nos ajudando também, que é o Gabriel. Nossa gratidão também ao Gabriel pelo apoio e estar aqui conosco nessa iniciativa. Muito obrigado. Maravilhoso, gente. Eu saio muito abençoado de tudo isso que eu ouvi aqui. Nossa, pela também. vida dos irmãos. E, bom, vamos passar agora os nossos recadinhos, né? Para vocês aí que ficaram interessados em saber como que é a nossa igreja, né? Em participar de algum tipo de ministério ou conhecer. Nós temos nosso culto de domingo, às 7 horas da noite, às 19 de manhã. No domingo também temos nossa escola bíblica dominical. O pastor Renato aqui deu aula pra gente, então venha na RBD, você vai encontrar mais disso aqui que ele falou. Terça-feira nós temos nosso devocional online, às 19h30, 7h30 da noite, tá bom? Pelo canal da nossa igreja, do YouTube. De quinta-feira temos uma reunião de oração presencial aqui no nosso templo, às 7h30 da noite, 19h30. Tá bom? Nossa igreja fica pertinho do Abner, aqui da Padaria Estrela, na Avenida Major Saldanha. É uma igreja que vocês vão perceber toda linda e maravilhosa por fora, não é, Sim. gente? Perceberam que a gente ama demais nossa igreja aqui, hein? Você desperte esse amor aí também, pela Amém. tua igreja. E temos nosso Instagram também, @IPMairink. Lá temos informações, postamos fotos, divulgações. Então nos siga lá na nossa rede social, tá bom? Temos nosso site também, pastor Renato puder falar. ipmairink.ipb.org.br. Você fica por dentro de tudo, como o Ítalo falou, acessa lá. Aliás, uma chamadinha aqui, Ítalo, me permita, segue a gente no Instagram lá, ajuda a divulgar a palavra de Deus. Falta pouquinho para chegar a 1000, né? Estamos em 992 agora. No YouTube. No YouTube também, você se inscreve no canal, dá alcance para nós, ajuda a gente a divulgar a palavra de Deus. Perfeito. Deus abençoe a todos. Amém. Até o Amém. próximo encontro. Obrigado. Se quiser. Tchau, tchau.